Amados, a paz do Senhor, pela misericórdia de Deus, chegamos à lição 10 do nosso tema tratado durante esse trimestre e hoje falaremos sobre o apóstolo Paulo e o seu amor pela igreja. Esta lição ela será passada no próximo domingo em todas as Assembleias de Deus do Ministério Missão. Esta lição ela faz parte da nossa revista de adultos do quarto trimestre de 2021 e hoje vamos falar sobre esse importante tema que é o amor de Paulo, o amor do apóstolo Paulo pela igreja. Fazendo as nossas recomendações costumeiras, lembramos aos amados de que esta pré-aula ela não substitui uma leitura apurada da lição e muito menos ainda não iria substituir e não substitui a presença dos irmãos no próximo domingo para ali em comunhão aprendermos da palavra do Senhor. E se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, porque isso ajuda esse trabalho a aparecer como relevante para a plataforma do YouTube e assim aquela plataforma recomendar essa gravação sempre que alguém estiver ali na rede mundial pesquisando sobre o tema. Bom, dito tudo isso, já vamos nos adentrar no assunto propriamente dito, e aí nós vamos para o nosso texto áureo. O nosso texto áureo diz: porque o amor de Cristo nos constrange. Amadas, eu gosto muito de associar gravuras, né? Essas gravuras eu colho no YouTube, são gravuras do YouTube. Eu gosto muito de associar gravuras àquela mensagem do texto que aqui está colocado. Então, por que o amor de Cristo nos constrange? Amados, porque quem foi capaz, né, de passar o que ele passou, né? E aí essa imagem aqui, ela é assim muito próxima ao que de fato aconteceu na crucificação de Jesus. Esta é uma obra cinematográfica de Mel Gibson, né, do diretor Mel Gibson, e eu acredito que dos filmes que retrataram a paixão de Cristo, eu creio que esse foi um que tenha mais se aproximado ali da crueldade, né, pela qual Jesus passou por amor à humanidade. Daí mesmo porque a palavra de Deus nos dizer que o amor de Cristo nos constrange. Amados, e falando em filme, né? Vamos abrir aqui um pequeno parêntese para falar desse ator aqui, né, que fez o papel de Cristo nessa obra cinematográfica, que é justamente o Jim Caviezel, que é esse ator aqui. E é interessante que em época de cancelamento, e hoje é muito fácil, né, as pessoas cancelarem as outras, por qualquer bobagem que seja, estão cancelando, ou seja, os relacionamentos estão cada vez assim mais descartáveis, né? Então, é interessante que esse ator, ele está assim, ele atravessou e ainda atravessa um cancelamento histórico, né? Após ele fazer esse papel de Jesus nesse filme, ele não teve mais trabalho, ele não foi mais chamado para fazer trabalho. E a esse respeito, o próprio diretor desse filme, que é Mel Gibson, né, esse que aqui está, quando ele convidou aqui esse ator, né, o Jim Caviezel, para fazer o papel de Cristo nesse drama, né, nessa fita, o próprio Mel Gibson, né, já mais velho, já mais experiente, avisou o Jim Caviezel de que ele tinha que estar ciente, né, de que ali seria um caminho sem volta, porque ele não iria mais conseguir trabalhar. E é importante, né, a resposta que o Jim Caviezel deu. Ele disse, olha, todos nós temos uma cruz para carregar, e eu tenho que carregar a minha própria cruz.
Aí ele diz, se nós não carregarmos nossas cruzes, nós seremos esmagados sobre o peso delas. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, estou ciente dessa missão que vou fazer, estou ciente do preço que vou pagar, mas sim, eu farei, né? Essa proposta chegou até mim e eu a farei, independentemente do preço que eu tenha a pagar. Obviamente, amados, que esse filme ele rendeu milhões, né, para a indústria cinematográfica. Certamente o diretor aqui recebeu uma parte, o ator aqui recebeu outra, mas de fato é muito ruim para um ator, por mais que ele tenha dinheiro para se manter sem trabalhar, mas nós sabemos que, na verdade, o que todo ator quer é continuar nas telinhas, é fazer sucesso, tudo, mas o Jim Caviezel foi cancelado, ele não é convidado mais para fazer trabalho nenhum por ter feito o papel de Jesus, né? Vai entender, mas enfim, é assim que a banda toca. Amados, a verdade prática aqui da nossa lição diz assim, o amor cristão não é um sentimento egoísta, mas o sacrifício dos próprios desejos para o bem de todos. E aqui está esse rapaz com a mão na boca, segurando alguma coisa que ele ia falar. Então, essa imagem tem justamente esse objetivo de chamar a nossa atenção para o fato de que, às vezes, a gente tem até vontade de dizer certas coisas, mas nem todas as coisas devem ser ditas, né? Não é porque, por exemplo, alguma coisa é verdade, por exemplo, que eu tenha que falar. Não, porque, às vezes, uma verdade, mesmo sendo verdade, naquele momento ali, ela é um instrumento de destruição. Então, mesmo que às vezes a gente esteja com vontade de falar, e às vezes a gente tem mesmo vontade de falar, mas pelo bem dos outros, pelo amor dos outros, né, pelo amor às outras pessoas, a gente deve realmente, como diz o outro, segurar a nossa língua, segurar a nossa boca e sacrificar esse desejo que a gente está, que é de falar e não falar, para não fazer mal aos outros. A nossa leitura bíblica em classe, amados, está aqui na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, né, no capítulo 1, e do versículo 1 ao versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, graça e paz vem a nós por Deus, né? A nossa paz e essa graça que nós temos, elas chegam até nós por Deus, né? E essa paz, ela vem de Jesus e por meio de Jesus, já que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, né? Sendo Jesus Cristo homem, conforme está lá na carta de 1 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 5. Lembrando, amados, que esse Silvano aqui é Silas, tá? É o mesmo. Silvano aqui e Silas são a mesma pessoa. E aí a palavra continua dizendo, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. Amados, a questão da oração na vida do crente, a oração ela é um ato contínuo. Ela não para, né? A gente deve procurar sempre estar em sintonia com Deus, com o nosso pensamento elevado aos céus, orando por nós mesmos, pela nossa casa, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pela igreja, orando pelos enfermos, pelas autoridades, orando para todas as pessoas as quais nós lembrarmos, as incluamos em nossas orações, porque isso é vontade de Deus que oremos sem cessar. Aí a palavra de Deus continua, né? Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Aí eu destaquei, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé. Amados, eu costumo dizer que a pessoa, quanto mais ela é vista, quanto mais ela é lembrada. Quanto mais ela faz, mais ela é vista. Então, no nosso trabalho na igreja, por exemplo, né, é importante que estejamos empenhados em uma obra na igreja, seja qual seja essa obra,
porque toda a obra na casa do Senhor, ela é igualmente importante e igualmente necessária. Então, aquela obra que veio para as nossas mãos, para que façamos ela da melhor maneira possível, né? Que possamos ser lembrados pela nossa boa obra, né? Como diz aqui Paulo aos Tessalonicenses. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. E aí eu destaquei a palavra eleição e mencionei aqui, mostrei aqui, Eva, né? Ali após a queda, Adão aqui após a queda, e eles já vestidos aqui com a pele de um cordeiro, com a pele de um animal. Então, amados, essa eleição, ela é uma eleição universal. Deus, pela misericórdia dele, tão somente pela misericórdia dele, vestiu o primeiro casal. Houve um sacrifício para que fosse vestido o primeiro casal. E desse primeiro casal surgiu toda a humanidade. Isso significa que Deus, quando vestiu ali Adão e Eva, na verdade, ele vestiu toda a humanidade. Aquele sacrifício ali já representava um sacrifício que cobriria toda a humanidade. Quando posteriormente Jesus Cristo veio, Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, todo o mundo foi eleito por Deus para a salvação. Deus votou em você. Falando em eleição, Deus votou em você. Mas isso significa que todo mundo vai ser salvo? Não. Por quê? Porque embora estejamos eleitos por Deus para a salvação, Deus votou em nós, mas é necessário que tomemos posse dessa salvação. É necessário que a gente externalize o sentimento de vontade, de querer essa salvação em nossas vidas. Então, a eleição, ela é geral, mas o desejo, a vontade de participar desta salvação, ela é individual e deve partir individualmente de cada um de nós. Aí continua. Porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Amados, o amor não é meras palavras, como aqui escrevi, né? E o apóstolo Paulo ressalta muito bem isso aqui nesse versículo e em outras passagens bíblicas também. Então, eu coloquei aqui uma figura, né? Alguém tatuou as costas, eu amo a minha família. Então, não estou dizendo que necessariamente quem faça isso aqui não ame a família, não estou dizendo isso. Mas, pelo menos a mim particularmente, eu tenho a seguinte visão de que quem muito tem a mostrar é porque muito tem a esconder. Então, quem de fato ama a família, não precisa necessariamente, né? Não precisaria necessariamente externar esse amor com palavras. Esse rapaz, acho que é um rapaz que fez isso aqui, certamente tem, né? E teria muito mais oportunidades de mostrar esse amor em atos, porque certamente em toda família sempre tem alguém, e aí eu vou interromper porque tem alguém aqui no portão e eu vou abrir o portão aqui, um momentinho. Bom, voltando aqui do portão, pois bem, como eu dizia aqui, esse rapaz certamente, né, terá certamente muitas oportunidades de mostrar com atos, né, de que de fato ele ama a família. Por exemplo, né, se os pais deles ficarem velhinhos, os pais deles vão precisar de cuidados, né, de alguém que ali realmente tenha muita paciência e desvelo. E aí a pergunta é, será que quem escreve isso aqui necessariamente tem esse carinho, esse desvelo e essa paciência com os pais quando estes já estiverem velhos, né, debilitados, doentes, etc. Então, é um caso a pensar. Então, como eu disse aqui no início, eu particularmente tenho muita desconfiança de quem precisa declarar alguma coisa, né? Então, declarar com palavras, porque o que a gente faz, o que é feito com ação, não necessariamente
com palavras. Então, eu não costumo embarcar nisso aqui não, né? E o apóstolo Paulo também tinha essa visão de que o amor, de que o bem não é feito por palavras, né? Mas principalmente, com certeza, por ações. Amados, o versículo 6 diz: e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Amados, hoje em dia está muito na moda, está muito em voga, né? Um evangelho do tipo pare de sofrer. Só que esse evangelho ele não é bíblico, né? Jesus nunca prometeu facilidade para ninguém. Jesus nunca disse que era fácil. Jesus nunca prometeu sombra e água de coco para quem quer que fosse, né? Então, o que Jesus nos prometeu foi cruz. E cruz aí, não no sentido de carregar uma cruz física, como aquela que ele carregou. Não, não, não. A cruz aí é realmente a tribulação, é a perseguição. Quando ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por conta de mim, por causa de mim, vocês serão perseguidos. Então, aquele que abraça o evangelho, ele tenha essa consciência de que ele está ali jogado como se fosse um lobo em meio a feras. A verdade é essa. Um lobo em meio, um cordeiro, melhor dizendo. Às vezes também tem um lobo, né? Que com a pele de cordeiro e tá no meio do evangelho. Mas não é o caso que eu estou falando aqui, não. Então, nós estamos ali jogados como um cordeiro em meio a feras, né? Por amor de Jesus, por amor de Cristo. E em grande tribulação, em sofrimento, em perseguição, nós haveremos de perseverar, né? Até o dia em que encontraremos com Jesus nos ares. Aí ele continua, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Aí, amados, aqui ele está dizendo, né, do lugar aonde aqui, os tessalonicenses que viviam mais ou menos aqui nessa área aqui, ó, por aqui assim. Então, né, eles viviam por aqui, só que o exemplo deles tinha sido tão bom que já tinha se espalhado por isso aqui tudo, ó. Ou seja, o exemplo, né, as atitudes, elas andam rápidas, né? Rapidamente, um bom exemplo ganha caminho. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, os tessalonicenses viviam mais ou menos por aqui assim, e então ele disse que já tinha se espalhado, ó, a Macedônia aqui e a Acaia aqui, ó. Então, já tinha se espalhado por essa região aqui. Aí continua, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, o exemplo de vocês já é conhecido. Olha aqui a Tessalônica aqui, ó. Tessalônica aqui. Então, ele está dizendo que toda essa região aqui, né, já tinha se espalhado, o bom exemplo que eles davam, a fé genuína que eles tinham, de modo que essa região aqui já estava toda evangelizada pelo exemplo aqui dos tessalonicenses, né? Que coisa boa, coisa realmente maravilhosa quando alguém recebe o evangelho e vive esse evangelho. E continua, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como vós dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O apóstolo Paulo ficou contente aqui, porque o apóstolo Paulo percebeu que aquilo que ele tinha ensinado lá na igreja de Tessalônica, na região de Tessalônica, os tessalonicenses ali estavam realmente seguindo os passos do mestre, né? E boa coisa realmente quando isso acontece. E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, né? Ou a ira vindoura. Amados, essa ira futura, né? Já aconteceu, essa perseguição terrível já aconteceu, não necessariamente a ira vindoura, né? Mas perseguições terríveis já aconteceram no passado, estão acontecendo no presente, e uma muito pior está vindo aí, que é já um assunto escatológico que diz respeito à grande tribulação. A grande tribulação, ou a ira futura, ou a ira vindoura, ou a ira de Deus, ou as taças do Apocalipse,
Será uma época, amados, em que todo o mundo, né, todo o mundo será imerso numa tribulação tão grande, numa agonia tão grande, num sofrimento tão grande, que, para vocês terem uma ideia, Israel se lembrará de Adolfo Hitler com saudade, né? O que o anticristo vai fazer, por exemplo, com a nação de Israel e com todo aquele, né, que não negue o nome de Jesus, serão coisas tão terríveis que a Bíblia diz que como nunca houve nem jamais haverá. Mas graças a Deus, né, que por Jesus Cristo nos livra dessa ira futura, e glória a Deus por isso. Amados, o objetivo geral aqui dessa lição é compreender o amor, né? O amor de Paulo ali pela igreja, ou compreender o amor pela igreja. Então, hoje vamos falar, o nosso assunto aqui geral vai estar sempre retornando a essa palavra amor, né? Vamos trabalhar bastante essa palavra. Então, vamos falar sobre o amor. Eu resolvi aqui, amados, abrir um parênteses, deixa eu voltar aqui, ó. A gente vai estar sempre falando muito sobre o amor, sobre o amor, sobre o amor. Eu resolvi abrir um parênteses, isso não está na lição, né? Eu resolvi abrir um parênteses, falar um pouco sobre o amor. Compreender o amor, né? Ou os amores. Amados, o amor, ele tem uma conotação assim no mundo, na sociedade, de uma forma geral, como o eros grego, né? O eros, essa figura aqui, né, que geralmente vem com um arco ali, flecha os corações e tal. Só que eu achei bem interessante essa figura aqui, porque o Eros, ele tem aqui um rabinho aqui, né, satânico, né, como se fosse aqui um demôniozinho. E, de fato, esse amor, em que pese, né, esse amor também ser aquele que melhor represente os impulsos, né, no sentido, assim, da vontade de fazer, a potência, né, de dentro de cada um, no sentido de empreender, de buscar, de lutar, de conquistar, de conseguir, de amealhar, né? São aqueles impulsos que nos levam, né, para frente, no sentido de trabalhar mesmo, de nos esforçar por algo. Só que esse amor eros, ele é um amor assim, vamos dizer assim, bem, bem cruel, né? Bem cruel. Por quê? Porque esse amor eros é o amor do desejo, né? Do desejo. E desejo, obviamente, é o que falta. Porque se não faltar, você não vai mais desejar porque você já tem, né? Então, o que acontece com o desejo, né? De uma forma geral. Se você deseja algo e você não consegue aquilo você vai ter como resultado ali uma frustração, né? E se você quer e consegue, agora é o tédio, né? Então, você vai ter ali o tédio. Então, de uma forma ou de outra, né? Esse amor eros não é algo assim, digamos, muito aprazível em nossas vidas, né? Na verdade, o amor eros, tirando essa parte, né, que é aquela força que nos impulsiona para fazer, para buscar, etc e tal, mas é um amor muito triste. Por quê? Porque se você não tem, o desejo você está com um desejo, aí você não conseguiu aquilo, aí você fica frustrado. Bom, você está com desejo, conseguiu, agora você entra para o tédio, né? Você fica com uma vida ali entediante, digamos assim. Então, de uma forma ou de outra, não, esse amor não é o amor que, por exemplo, a Bíblia recomenda, né? Mas é interessante, né, que essa palavra amor, ela é muito, muito assim falada de uma forma indiscriminada. Quando fala amor, parece que tudo é amor, que tudo é a mesma coisa, e não é. Então, amados, eu aqui relacionei pelo menos 10 palavras gregas, aqui tem outras palavras, tem outros tipos de amor também, mas eu separei aqui 10 palavras e nós vamos aqui rapidamente saber um pouquinho mais sobre o que seja amor. Amados, o amor que a Bíblia nos apresenta e nos recomenda, né? O amor ideal, digamos assim, o amor ideal é o amor ágape, né? Ou o amor de Deus, o amor incondicional, o amor que não almeja nada em troca. Então, amados, esse amor é o amor, como eu disse, o amor divino, né? O amor de Deus.
É claro, amados, que o ser humano, né, principalmente aqueles que foram transformados pelo poder regenerador do Evangelho, podem sim desenvolver esse amor, têm a capacidade de desenvolver esse amor, mas obviamente, amados, num grau inferior, né? Não vamos nunca acharmos que algum ser humano possa desenvolver um amor, esse amor ágape na mesma proporção do que o amor divino. É um amor a ser buscado, de fato, né? Devemos nos empenhar por esse amor, mas sejamos conscientes de que esse é o amor de Deus, é o amor incondicional, esse amor que fez com que Jesus, né, morresse por pessoas ruins, por pecadores, ele morresse dessa morte tão terrível, coisa que, obviamente, amados, eu acredito que eu posso até abrir a boca para dizer que ninguém, né, daria, por exemplo, seu filho, tipo essa mãe aqui, né, daria esse filho aqui para morrer, digamos assim, por vagabundo, por gente ruim. Ela jamais faria isso, né? Então, Deus fez, e daí porque o amor de Deus é o amor ágape. E falando de amor de mãe com filho, na terra, o amor que mais assim se aproxima, né, desse amor aqui seria justamente o amor de uma mãe para com um filho. Tem o amor eros, né, que eu já mencionei ali, comecei falando dele, né? É um amor romântico, é um amor inalcançável. Por quê? Porque quando você consegue, você já não tem mais desejo de nada, já perdeu o desejo, já acabou, já vai partir para outra. É o amor de troca, né? O amor de troca. Lembrando que esse amor não envolveria necessariamente o ato sexual, não. É um desejo por qualquer coisa, inclusive por sexo. Mas são desejos, né? Esses desejos, quando eles são alcançados, eles perdem a razão de ser e esse amor aí já passa a não valer nada, né? Infelizmente, muitos casamentos são baseados nesse amor aqui, e aí logo entram ali em desânimo, entram ali em descrença em relação um ao outro, entram ali realmente naquele tédio, naquela pasmaceira e terminam por se separar, porque isso aqui não é o amor do casamento. O amor para o casamento, vamos chegar nele já já. Temos também, né, o amor filia, né? Que é o amor entre irmãos, né, parentes próximos. É um amor desapaixonado, que ali não tem presença de desejo, por exemplo. É um amor de família, né, um amor familiar no sentido de irmãos, né, de irmãos. Então, esse amor é o amor de filiação. Por isso que quando você vai preencher, tipo uma ficha lá, pergunta sua filiação, né? Então, é um amor, assim, desapaixonado, não há desejo, né, nesse amor. Não há desejo. É o amor de parentes, é o amor de sangue, digamos assim. Tem também o amor filos, né? Filos aqui, que é aquele amor de amigos, né? De vizinhos, amor baseado na confiança, nessa reciprocidade de confiança, aquele amigo ali que te ampara no momento difícil. É uma relação ali baseada na confiança, né? E, obviamente, que tem aqui já vai haver troca, né? Vai haver troca. Por quê? Porque se é baseado na confiança, essa confiança aqui não pode ser quebrada, né? Quando ela é quebrada, ela costuma, assim, não ter mais volta, né? Um amigo traiu a confiança do outro, costuma não ter mais volta. Ao contrário, por exemplo, daqui, né? O amor aqui de irmãos brigam, irmão xinga, irmão faz coisas ruins com o outro, né? Faz ali injustiças com o outro e tal, mas termina esquecendo e ficando de boa, né? Como diz o outro. Aqui não. Por quê? Porque o amor filos, ele também é um amor de troca. Então, é baseado na confiança, mas, obviamente, tem que haver a reciprocidade. Tem o amor estorge, né? Que é o amor de família, que é essa afeição natural, né? Geralmente, a afeição que os pais têm pelos filhos. Então, esse termina sendo um amor muito benéfico, né? Porque ele acontece ali no interior da família, entre seus membros ali mais próximos, né? A família ali propriamente dita, né? Então, essa afeição natural é o amor estorge. Lembrando, amados, que até mesmo essa afeição natural, segundo o apóstolo Paulo, no final dos tempos, essa afeição ela não aconteceria mais, né? Por quê? Porque seria inadmissível, a partir do amor estorge, né, de que alguém destrua seu próprio descendente, seu próprio ascendente, matar seu filho, matar seu pai. Mas, infelizmente, nos dias de hoje, esse amor estorge,
ele está cada vez, vamos dizer assim, em desuso, né? Está entrando em desuso e nós estamos vendo realmente muitas coisas terríveis acontecendo no interior das famílias. Tem esse amor filautia, né? Filautia, que é o chamado amor próprio, né? O amor próprio. É você se aceitar como você realmente é, né? Por exemplo, na internet, você não botar um zilhão de filtros para sair uma imagem lá que não é a sua. Isso é falta de amor próprio, né? Isso é falta aqui do filautia. E lembrando, amados, que os gregos também entendiam que esse amor filautia, ele tinha dois polos, né? Um positivo e outro negativo. Qual seria o negativo? É aquela pessoa que, por amar a si tanto, né, termina virando um narcisista, né? Ele passa a ser o sol, ele passa a ser o centro, ele passa a ser a referência. O sujeito é arrogante, né? Narcisista, a palavra seria essa, narcisista. E o valor, o polo positivo, é porque a pessoa que tem amor próprio, né, tem o filautia, ele não vai ser carrasco de si próprio. Mas tem pessoas que elas se auto-boicotam, né? Elas próprias se autodestroem. Elas próprias se jogam para baixo. Elas vivem ali com aquele sentimento de que elas são pouca coisa, que não vão conseguir, que nada vai dar certo para elas. Então, isso é falta de desenvolver o amor filautio, o amor próprio, né? Aquele brilho de dizer, eu sou eu, né? Eu sou eu, essa é minha aparência, foi assim que Deus me fez, e é assim que eu vou viver, e é assim que eu vou morrer, né? E quem não estiver satisfeito, que me engulam, como diz o outro. Agora, botar um zilhão de filtros, como eu acabei de dizer, de modo que você venha aparecer quem você não é, para agradar pessoas que não têm nenhum tipo de zelo por você, nenhum tipo de consideração por você, você não sabe nem quem são essas pessoas, muitas das vezes você não sabe nem quem são essas pessoas, então por que você abrir mão aqui do seu amor próprio para virar uma pessoa que você não é? Não, aceite a si próprio e desenvolva o amor filautia, ok? O amor xenia, né? O xenia, né? Xenia aqui. É o amor hospitaleiro, né? É o amor da hospitalidade, é ter empatia com estrangeiros, né? Aquela pessoa que está chegando, às vezes alguém que você conhece de uma cidade, que veio de uma cidade onde você também veio, aí chegou na capital. Então, é interessante que sejamos hospitaleiros, né? Ajudemos essas pessoas, assim, até elas se engajarem, né? Se conseguirem um emprego, conseguirem um lugar para ficar. Então, amados, esse é o amor xenia, e a falta desse amor se chama xenofobia, ou seja, aversão a estrangeiros, aversão a quem chega de fora. Mas o crente, né, ele precisa desenvolver aqui o amor xenia, o amor xenia, que é a hospitalidade. Aliás, a Bíblia até recomenda mesmo, né, textualmente, que sejamos hospitaleiros. Agora vem o amor, né, o amor muitíssimo importante. Eu acredito que depois do amor ágape, esse aqui seja o amor mais importante e o mais difícil, né, de se ter aqui na Terra. Mas aqueles que têm a sorte, né, de conseguir esse amor aqui, como diz o outro, tem um tesouro nas mãos. É o amor pragma. Dessa palavra pragma veio a palavra pragmático, que é o amor da realidade, o amor baseado na realidade. Aqui não tem fantasias, né? Aqui é a vida como ela é, as pessoas como elas são, e um forte ânimo de que essas pessoas se aceitem como cada uma delas são. Eu estou falando, amados, de quê? Do casamento, né? O casamento, para ele dar certo, né? Ele precisa que ambos estejam aqui nesse amor aqui. O amor pragma. Por quê? Porque o amor pragmático, ele é aquele amor desprovido, como eu já disse, daquelas fantasias. Sabe aquela fantasia, aquela coisa de achar que, porque o coração tá acelerado, tá não sei o quê, papapipa. Não. Isso aqui é uma parceria, né? Uma parceria onde duas pessoas se juntam para se ajudarem mutuamente a carregarem os fardos da vida. Isso é o casamento.
Isso é o casamento. Não é alguém entrar ali achando que tudo são flores e jantares à luz de vela, tipo assim, passeios maravilhosos, né? Programas assim fabulosos. Olha, pode parar, porque não é nada disso, né? Isso aí é o amor eros, é o desejo, né? E quando isso acontece, como eu falei, aí perde a vontade. E se não acontece, aí vem a frustração e a cobrança, multa, um cobrando o outro e vira um inferno, né? Então, esse amor aqui é um amor da convivência, esse amor aqui, ele é difícil de encontrar, é verdade, leva muito tempo e paciência para cultivar esse amor, porque esse amor aqui é baseado na renúncia, né? Ou seja, é o companheirismo, é aquela parceria, aqueles dois que vão andar juntos ali, ciente da dificuldade, das limitações de um e de outro, né? Mas mesmo assim vão continuar juntos, por quê? Porque decidiram serem companheiros, parceiros, né? Estão realmente ali num caminho e vão dividir esses fardos de modo que a vida fique mais leve. Isso é o casamento. O que passa disso é euforia, é ilusão, é utopia e, infelizmente, separação. E, aliás, as separações hoje, infelizmente, estão cada vez mais breves, né, em relação à data em que aquele casal se casou. Tem também o amor ludus, né? Essa palavra ludus veio lúdico. É aquela coisa da brincadeira, aquela... esse aqui é a paquera, é aquele namoro inicial, sabe aquela coisa de um correr atrás do outro, correr na chuva, se tá na neve, joga neve no outro, não sei o quê. Aquelas euforiazinhas e tal, aquela questão de brincadeira, de a diversão ali, a zoeira, né? Só que isso aqui, né, esse amor ludus, é aquela coisa... isso aqui tem prazo de validade, é até um prazo de validade curto. Tanto é que, por exemplo, nas escolas, o ensino lúdico geralmente é para criança, né? Porque aquela criança vai crescer e daí a pouco ela não vai mais lá estar com aqui uma maçãzinha, mais outra maçãzinha. Dá quanto? Dá quantas maçãzinhas? Não, meu irmão. Lá para frente você vai encarar uma equação de segundo grau, você vai encarar uma trigonometria, o negócio vai ser para valer, não tem mais brincadeirinha não, né? Então... infelizmente, muitos casamentos, né, ficam achando que isso aqui vai perdurar. Isso não perdura. Isso é o amor ludus, é o amor inicial, é aquele amor de brincadeirinha, aquele joguinho ali que logo, logo perde a razão de ser. E tem o pior dos amores, né? O pior dos amores, que é o amor mania, né? Aliás, dessa palavra vem maníaco. Amados, esse é o amor possessivo, né? A pessoa vê no outro ali um objeto de posse mesmo dele, né? E ali aquele objeto tem que estar com ele, aquele objeto tem que servir a ele, e aquele objeto não tem sentimento próprio, aquele objeto não tem ideia própria, porque um manipula o tempo todo o outro. E às vezes acontece também dos dois serem manipuladores, né? Os dois estejam motivados por esse amor terrível, né? E esse amor, muitas das vezes, leva a caso de polícia mesmo, né? Porque esse amor, ele é a causa de muitas, às vezes, até mortes mesmo, maus tratos, abusos e mortes, infelizmente, né? Então, tem aquela coisa, quem ama não mata. Olha, depende do amor, né? Se era esse aqui, mata sim, tá? Mata sim. Então, cuidado, você que está namorando, observa aí quem é esse rapaz, quem é essa moça. Hoje em dia está muito na modinha do ficar, entendeu? Do ficar. Quando vai conhecer o passado do cara, quando vai conhecer a família do cara, os procedimentos do cara, às vezes já tá até na gravidez, já tá até com criança por um meio. Hoje os relacionamentos estão assim muito fast food, muito instantâneos, tipo Nissi Miojo, sabe? Tipo miojo ali, mais ou menos isso. Não, o casamento, né, é o preparo de uma feijoada. A coisa, meu irmão, é devagar, né? E a coisa não é facinho assim, não. Então, cuidado com quem você está se envolvendo, cuidado se essa pessoa já dá sinais de possessão já desde o início,
cuidado para que você não venha se envolver nesse tipo de amor aqui, porque esse amor aqui mata sim, né? Então, cuidado, tá? Cuidado, todo cuidado é pouco. Porém, amados, falando de amor, não nos esqueçamos, né, que nós, enquanto seres humanos, após o pecado, jamais conheceremos aqui ou viveremos, né, um amor verdadeiro, 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 assim, de verdade, de verdade, de verdade. Por quê? Amados, porque o mundo, né, após a queda do homem, ele hoje a gente conhece, a gente vive, a gente é como uma espécie assim de reflexo, né, daquilo que um dia já foi e que ainda será, né, para aqueles que tiverem a aventura de se adentrarem às mansões celestiais, voltarão sim a essa vida plena. Mas por enquanto aqui, amados, tudo aqui é passageiro e até o próprio amor, até o amor, ele tem dor, né? Até o melhor amor, ele tem dor, ele tem dificuldade, né? Ele tem lágrimas, ele é feito de renúncia, etc. Por quê? Porque o melhor dos amores quando termina acontecendo isso aqui, ó, né? Vai haver, é algo assim transitório, é algo passageiro, né? Até o amor aqui na terra, o amor aqui da terra em relação de interrelacionamentos, né? Esses amores, eles passarão e permanecerá apenas, né? Então, somente o amor ágape, porque é o verdadeiro amor, o amor de Deus, esse amor que um dia nós vamos estar entranhados dele. Totalmente entranhados. Hoje nós buscamos nos entranhar desse amor. E é muito bom que busquemos, porque inclusive é a orientação bíblica de que procuremos amar esse amor ágape. Mas nós temos consciência, amado, de nossas limitações. Por quê? Porque, como eu disse aqui, no mundo tudo é transitório, tudo é passageiro, né? Certo filósofo antigo, né? Ele cunhou essa expressão aqui, pantarrei, ou seja, tudo flui. E ele chegou até mesmo a dizer que ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, porque quando você vai entrar novamente, aquele rio já não é o mesmo, né? E nem você já é o mesmo também. Por quê? Porque na terra aqui tudo passa e tudo é passageiro. Porém, o amor de Deus certamente permanecerá, como diz a Bíblia Sagrada. Então, amados, aqui tudo fluindo, né? O mundo em uma perene fluição, nada permanece, mas um dia tudo isso aqui fará sentido quando já as coisas velhas forem passadas e tudo se fizer novo no mundo novo, aonde o amor, aí sim, o verdadeiro amor permanecerá e será parte de nós e seremos também parte desse amor. A introdução da lição diz assim, que nós devemos amar a igreja local. Amados, congregar nunca foi fácil, né? Aliás, relacionamentos humanos nunca foram fáceis, né? Então, por que a gente precisa congregar? Primeiro, porque é um mandamento, né? É uma orientação ali da Bíblia Sagrada que diz que, lá no livro de Hebreus, salvo engano, no livro de Hebreus, que diz que não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Hoje está muito na moda essa história de desigrejado, servir cultuar Jesus em casa, não sei o quê. Mas eu tenho assim, muita má vontade, né, em acreditar, vamos dizer, nisso que eu considero falácias, né? Por quê? Porque o amor, como eu disse já em relação àquele rapaz lá que se tatuou nas costas, o amor ele não é de boca, o amor é de palavra. Então não adianta eu dizer que eu amo meus irmãos, né? E aí eu não posso congregar porque não sei quem me disse isso, porque eu vi não sei o quê, porque é isso, porque é aquilo, porque... Não, né? Eu congrego porque eu quero congregar, porque eu estou ali, eu amo essas pessoas porque eu quero amar essas pessoas, é uma decisão de vontade, eu amo essas pessoas independentemente de qualquer coisa e estou ali para exercitar, né, essa minha vontade e realmente amar com atitude, já que amor de boca, amados, é praticamente nada, né? Então, essa história, eu não congrego porque na igreja tem isso, porque não sei quem é fofoqueiro, porque não sei quem falou isso, porque o pastor disse aquilo, porque não sei o quê. Eu tenho para mim que as pessoas que inventam essa desculpa, né, para não ir para a igreja, é porque, de fato, são narcisistas, né? São narcisistas e elas acham que o mundo deve ter a forma delas, né?
que o sol deve girar em torno delas e que se as coisas não saírem do jeito que ela quer, então aquilo já não serve, aquilo ela já dá um bicudo, já dá as costas. Então, amados, o que é isso aí? Como eu estava falando sobre o amor, é aquele desenvolvimento daquela parte ruim, né, daquele amor, do amor próprio. Esse amor é exacerbado por si mesmo e aí chega ali nas raias do narcisismo, né? Então, aquele que não congrega, seja lá por que razão seja, a não ser, obviamente, né, for uma limitação física, né, uma questão de doença e tal, mas fora isso, não tem razão para não se congregar, né, com essa desculpa de A ou B. Aliás, amados, como é que você, por exemplo, vai louvar a Jesus em casa? Vai cultuar a Deus em casa? Né? E se você não suporta seus irmãos? Né? Olha o que a Bíblia diz aqui, né? Que quem diz que ama a Deus, que não vê, e não ama os irmãos que ele está vendo, aquelas pessoas que estão ali do lado dele, é mentiroso, né? Até porque, amados, é muito fácil a gente abrir a boca e dizer que ama alguém que não precisa de nós, que nada tem a pedir a gente. Aliás, muito pelo contrário, tem é para dar, e tão somente dá. Então, é muito fácil amar um ser que só tem para dar, que nunca vai te pedir nada, que nunca vai precisar de nada seu. Agora, seu irmão, sim. Seu irmão te pede, teu irmão precisa, teu irmão faz coisas ruins. Então, é essa a oportunidade de que a gente realmente mostre que somos exercitados no amor. Eu acho até, amados, que é um dos objetivos de nós estarmos aqui na Terra, é sermos experimentados no amor, né? Porque se a gente sai aprovado daqui, a gente está aprovado, né, para outra vida superior, né? Para outra vida superior ali no céu. O amor de Paulo pela igreja, né? O amor de Paulo pela igreja, mas como está aqui, né, no texto aqui da revista, era aquele amor estorge, né? Era um amor ali, aquela afeição natural que ele tinha, como de um pai, né, para um filho, já que o apóstolo Paulo ali pregando o evangelho, ele gerava filhos espirituais, filhos nascidos de Cristo, né, por meio da pregação do apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo ali era uma espécie de pai espiritual daqueles crentes ali de Tessalônica e dos outros crentes também, por onde ele pregou. Assim como nós também devemos ansiar por alargarmos a nossa família espiritual pregando o evangelho. Porque sempre que aquela pessoa a quem levamos a palavra de Deus, aquela pessoa é alcançado pela salvação, ele é tocado ele recebe aquela palavra, é tocado por aquela mensagem e se rende aos pés de Jesus, nós geramos filhos espirituais. A nossa família vai se alargando e aí é bom que vejamos essas pessoas como o apóstolo Paulo as via, ou seja, como filhos espirituais, e nessa pessoa nós desenvolvemos o amor estorge. Então, amados, aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 15, ele diz justamente isso que eu acabei de falar. Eu gerei vocês em Cristo pelo evangelho, né? Glória a Deus por isso. Amados, o amor de Paulo ali pela igreja, é interessante que ele ficou muito alegre, né? Quando ele soube, né, que aqueles filhos dele ali, aqueles filhos espirituais que ele gerou ali pelo evangelho, tinham entendido a mensagem e passaram a viver conforme o ensino evangélico, conforme o ensino bíblico, ou seja, eles viviam, né, aquilo que eles aprendiam aqui, eles instrumentalizavam aqui, ou seja, em suas vidas, no cotidiano, no trabalho, na escola, nas ruas. Então, amados, o apóstolo Paulo fica feliz porque ali havia uma coerência, né, entre o que os tessalonicenses estavam fazendo com aquele ensino que os tessalonicenses tinham recebido, né, ali do apóstolo Paulo. Então, amados, o que estava ali passando, né, o que estava correndo naquela região toda que eu mostrei no início, né? Todas as pessoas diziam, olha, essas pessoas eram idólatras, né? Essas pessoas tinham um tipo de vida muito decadente, e essas pessoas abandonaram essas crenças, né?
e agora, por a fé, elas abraçaram o evangelho e tem um novo estilo de vida, uma nova prática de vida. Então, passou-se a haver um comentário positivo a respeito dos tessalonicenses, ou seja, essas pessoas que foram transformados por aquela palavra que o apóstolo Paulo levou, e isso terminou sendo motivo para chamar a atenção dos outros, das outras pessoas, dizer, olha, tem algo de diferente, né, nesse ensino, porque transformam pessoas. Essas pessoas, por exemplo, que antes se ajoelhavam perante ídolos, hoje não, hoje essas pessoas, pela fé, servem ao Deus verdadeiro, ao Deus que se cultua pela fé. Infelizmente, amados, essa imagem aqui, né, essas pessoas possivelmente se chamem a si mesmas de crentes, de evangélicos, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é idolatria. Ai, irmã Rosa, mas isso aqui é arca de aliança, isso aqui é idolatria. Isso aqui é idolatria. Nós servimos a Deus por meio de Jesus pela fé. Não precisamos disso aqui é idolatria. Então, como diria aquele comentarista esportivo, pode isso, Arnaldo? Não pode. Isso aqui é contra o ensino bíblico, é contra o evangelho de Jesus. Amados, o amor, né? Ele deve nortear a igreja local, começa logo pela igreja. Daí por que eu falei a importância da gente congregar? Porque na igreja tem pessoas diferentes, níveis culturais diferentes, níveis econômicos diferentes, níveis de vivências diferentes, níveis espirituais diferentes. São pessoas diferentes, são indivíduos, né? E nós devemos, amados, sermos fortes para com os fortes, fracos para com os fracos e de todas as maneiras, né? Ganharmos pessoas para Jesus e mantermos essas pessoas em Jesus, na igreja, congregando em comunhão, aprendendo e instrumentalizando esse aprendizado nos atos, né, no dia a dia. Amados, o amor, como eu falei, o amor é mais estrondoso, mais maravilhoso, mais completo, é o amor de Deus, né, pelo mundo, porque mandar o Filho único, como ele mandou aqui, o unigênito dele, amado, só Deus, só quem tem o amor ágape mesmo para fazer isso, né? Então, a gente tem que ter sempre em mente aqui esse doloroso sacrifício que Deus empreendeu neste mundo por amor a mim, por amor a você, e respondemos positivamente a este amor. Amado, só lembrando, né, que eu já mencionei no início, né, que Deus, ele nos amou primeiro. Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por toda a humanidade, morrer por pecadores, por gente ruim, por gente que fez coisas terríveis, pessoas que tinham pensamentos maus continuamente. Então, pessoas realmente que não mereciam, e por isso mesmo a salvação é pela graça. Então, fique claro que Cristo morreu por nós, né? Quando nós ainda éramos pecadores, entregues ao pecado, escravos do pecado, lá na antiguidade, Deus já tinha eleito ali, eleito ali a salvação no Filho dele para conosco, nos elegeu para a salvação no sacrifício de Jesus, e esse amor era o amor realmente, o amor incondicional, porque ninguém mata seu filho por gente ruim, e Deus fez isso, né? E glorificado seja o amor de Deus, e por isso mesmo hoje nós temos vida. Amados, como eu mencionei aqui, o amor de Deus representado aqui no cordeiro. Esse aqui era aquele cordeiro que foi morto, esse animal que foi morto, lá no Éden, e que vestiu Adão e Eva, né? Esse cordeiro simbolizou mais tarde o cordeiro da cruz aqui, né? Jesus, e justamente esse sacrifício universal que tira o pecado do mundo para todo aquele que crê e recebe esse sacrifício em sua vida. Então, se você que está me assistindo, você ainda não recebeu Jesus na sua vida, receba para que você possa usufruir, para que você possa ali tomar parte desse grande ato de amor que Deus fez pela humanidade. Amados, a fé, né? A fé e o amor, ou seja, a fé salvífica e as boas obras, vamos dizer isso, né? Elas têm que estar mais ou menos aqui em equilíbrio, né? Não pode alguém dizer que tem fé e não tem obras, né? Por quê? Porque o amor, como eu já mencionei anteriormente, estou repetindo novamente,
o amor ele é expresso por atitudes, não é assim por palavras. Falar qualquer um fala qualquer coisa. Agora, na hora do pega pra capar, como diz lá no Nordeste, aí é que a gente sabe quem é quem, né? Então, a fé e as obras aqui têm uma relação assim intrínseca. Uma não sobrevive sem a outra. Então, amados, à medida, né, que a nossa fé cresce, o nosso amor deve crescer também, o amor expresso em obras, o amor expresso em exemplos, o amor expresso na vida para com os irmãos da igreja, para com seus familiares, para com a sua sogra, para com o seu genro, para com o seu cunhado, para com o seu vizinho, por aquele chefe lá terrível que você tem. Então, isso aí é a contrapartida, digamos assim, que Deus espera do crente, que ele exercite, né? Mesmo assim, uma parcela infinitamente pequenininha daquele amor que ele já desvelou por nós, que é o amor de ter mandado o filho dele para morrer por nós, que a gente possa retribuir, assim, para o mundo aqui, né, nas nossas atitudes, uma parcelinha pequenininha que seja, mas Deus espera sim que nós façamos isso. Amor, o amor, ele na parábola do bom samaritano, aquela parábola muito bem conhecida, né, de Jesus, então ele disse, olha, o amor ele é expresso em atitudes, né, em uma atitude concreta ali em relação ao outro, né. Então, naquela parábola ali, a pergunta era, quem é o meu próximo? Então, a resposta ali foi clara. Meu próximo é aquele que me ajuda. Meu próximo é aquele que me enxerga. O meu próximo é aquele que tem consideração por mim. O meu próximo é aquele que me junta, que me vê caído no chão e me levanta. Esse é o meu próximo. O meu próximo é aquele que eu bato na porta dele, e aí o telefone está tocando aqui, eu vou atender. Um momentinho aqui. Amados, acabei de exercitar esse amor que eu falava, porque... Pense numa coisa que a gente fica assim com a tendência, como diz lá no Nordeste, de soltar as cachorras. Quando o telefone toca, você larga o que está fazendo. Às vezes você está lavando uma roupa, sei lá, uma comida quase queimando, você corre para atender, chega lá é uma gravação. Só Jesus na causa. Mas, enfim, é assim que nós somos exercitados na nossa paciência e no nosso amor para com todos, né? Até para quem manda uma gravação dessa para casa da gente. Pois bem, voltando aqui... a própria Bíblia Sagrada diz, né, aqui em Romanos 12, versículo 9, que o nosso amor ele não seja fingido, ou seja, o amor de boca, né, o amor de boca. Esse amor, amados, Deus, ele não quer nem ver esse amor. Esse é o tipo do amor que, para Deus, isso se chama hipocrisia, né? Isso é o amor hipócrita, né? Certamente o grego deve ter uma palavra ali para expressar o amor hipócrita. Mas ele nos recomenda que sejamos realmente amorosos e manifestemos esse amor em atitude concreta em relação àquele que está do nosso lado e precisando de nós. Deixa eu ver aqui. As 3 virtudes, amados, as chamadas 3 virtudes teologais, ou seja, umas virtudes assim, como se fosse aquilo que em direito se chama o caput, né? As virtudes cabeça. É a fé, primeiro, por quê? Porque nós precisamos de fé para sermos salvos, né? É pela fé que nós somos salvos, pela fé, é pela fé. E aí, amados, uma vez que essa fé operou em nossas vidas para a nossa salvação, nós vamos andar no caminho das boas obras, né? Olha aqui o amor aqui, né? Lá em Efésios 2, versículo 10, né? Fala exatamente isso. Então, uma vez que fomos salvos, vamos andar no caminho das boas obras dos salvos, né? Vamos fazer as obras que Deus espera que os salvos façam e com os nossos olhos, né, fitos na gloriosa esperança, né, de Cristo, da vida gloriosa que nos espera no céu, ali ao lado daquele que se entregou por nós por amor. Então, que andemos, né, no nosso caminho com paciência, essa paciência dessa esperança mesmo, para que não venhamos a perder, né, a desanimarmos e perdermos essa gloriosa coroa de glória, uma gloriosa coroa de glória mesmo, né, que nos aguarda ali ao lado do nosso
redentor do nosso Senhor Jesus. Amados, o apóstolo Paulo fala sobre essas virtudes teologais, lá em 1 Coríntios 13, versículo 13, bem facinho aqui de decorar, né? 1 Coríntios 13, 13, ele diz: agora permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior é o amor. O amor, amados, é a base de tudo, né? O amor é a base. Então, por quê? Porque um dia a fé não será mais necessária. Para que eu vou precisar ter fé no céu? Lá no céu, fé não é aquilo que você vê. Fé é aquilo que você não vê, como está lá no livro de Hebreus. Então, se lá eu estou vendo Jesus, né? Estou vendo Deus, estou vendo a glória, não preciso mais de fé. Esperança vem de esperar. Não estou mais esperando nada. Já estou vivendo aquilo ali, né? Porém, há uma virtude que vai permanecer mesmo lá no céu, ela não vai acabar, que é o amor. E agora o amor ágape, né? O amor de Deus. Experimentaremos, amados, e viveremos o verdadeiro amor, o amor divino, o amor incondicional. Amados, depois vem aqui a virtude da fé, como eu mencionei, né? A fé, ela é um instrumento que por ele nós somos salvos, né? Nós somos salvos por esse instrumento, o instrumento da fé. E então, o que acontece? A partir da fé, nós alcançamos essa graça, né, que Deus nos oferece, é pela fé. Até porque sem fé é impossível agradar a Deus. E essa fé, ela tem que ser manifesta em obras, como eu já disse, né? O Tiago, irmão de Jesus, naquele livro lá bíblico, ele fala exatamente isso, né? Que a fé sem obras, ela é morta. Então, uma vez que a virtude da fé está em nós, essa virtude operou salvação em nossas vidas. Então, amados, já vamos produzir os frutos, né? Como eu disse, né? E o primeiro lugar onde a gente começa a produzir esses frutos é onde? É na igreja, né? A nossa casa, as pessoas mais próximas da gente, né? Nossa casa, a igreja, nossos colegas de trabalho, as pessoas mais próximas. E como é que a gente produz esses frutos, né? Dando bons exemplos, né? Eu tive uma aluna, eu vou dizer o nome dela aqui, porque é coisa boa a gente fala. Eu sempre menciono esse exemplo em sala de aula, né? O nome dela é Irmã Mônica, uma pessoa muito querida, uma irmã muito querida mesmo. E aí ela me contou algo que assim, me impactou. Ela disse que trabalhava ali, e aí era um banheiro coletivo, e aí, sabe como é que é aquela coisa, o que é de todo mundo, costuma não ser de ninguém se sente obrigado a fazer nada, a cuidar de nada, mas o cristão não, amados, o cristão é diferente. Então, as pessoas utilizavam ali o banheiro, e o banheiro ficava assim, em condições assim, execráveis, né? E aí, sempre que ela entrava lá, ela arrumava, ela dava um jeito de melhorar aquele ambiente. E as pessoas começaram a perguntar, né? Assim, por que ela fazia aquilo? Então, ela respondia, ela disse, olha, eu sou uma serva de Jesus, então, aonde eu chegar, eu preciso levar a luz aonde eu chegar, eu preciso levar a melhoria aonde eu chegar. Então, se eu chego no banheiro, o banheiro está imundo, eu vou melhorar esse banheiro, para que as pessoas que venham depois de mim não encontrem ele numa condição tão ruim de usar. Então, amados, isso foi um exemplo lá dentro. Ela passou a ser, vamos dizer assim, considerada, respeitada, vista, né, como uma pessoa diferente. E é isso realmente que o amor opera em nossas vidas, né? O amor opera essa questão de fazer obras do amor, fazer obras para os outros, né? Principalmente renunciar a nós mesmos, porque ninguém gosta de limpar banheiro público, banheiro sujo. Quem é doido de dizer que gosta? Ninguém gosta. Mas a gente faz mesmo sem gostar, porque faz por amor. E amor, amados, não é um sentimento, como muitos pensam. Amor é uma vontade, é uma decisão de vontade e que se manifesta na atitude, no fazer. Como eu já estou batendo nessa tecla desde que comecei a gravar. Então, amados, continua aqui, né? A questão de você precisar manifestar esse amor, uma das virtudes aqui, a maior das virtudes teologais, né? E a igreja de Tessalônica entendeu muito bem isso, né? A igreja de Tessalônica, amados, embora fosse uma igreja que não tinha tantos recursos, mas quando alguém estava em dificuldade, a igreja de Tessalônica socorria, né? Ou seja, aquilo que eles aprenderam, eles mostravam na prática, né? Aquilo que eles aprenderam de Paulo, que por sua vez aprendeu de Cristo, os tessalonicenses demonstravam na prática.
Então, eu coloquei aqui, né, o Ministério Infantil da Igreja, porque nós precisamos realmente estarmos envolvidos no trabalho da igreja e passarmos, assim, a parar de desculpa para não fazer. Porque tudo bem, mas às vezes você não tem condição de pegar um ministério infantil, um ministério de ensino, um ministério, a liderança das irmãs, tudo bem, mas você pode ajudar por outras maneiras, de outras formas, né? Você pode ajudar de outras formas. Por exemplo, como eu sempre menciono, olha, se durante o culto você vai beber água e não tem copo descartável lá, você não precisa sair falando mal do diácono, falando mal da pessoa responsável ali. Procure saber onde estão esses copos e coloque lá para que a pessoa que vem depois de você já encontre o copo. Porque, infelizmente, às vezes a pessoa não acha o copo e sai falando mal da administração da igreja. Não faça isso, tá bom, meu amado? Seja ali um instrumento de amor ali na igreja, na congregação, junto a seus irmãos, porque certamente você crescerá nesse amor e logo, logo você estará produzindo frutos muito mais robustos, ok? Mas aquilo que eu falei, né, da esperança, a esperança como um outro furo, como uma outra virtude teologal, a paciência da esperança, mas a palavra esperança vem de esperançar, de esperar, né? Como é difícil a gente esperar. E principalmente quando a gente está para exercitar essa paciência da esperança, na tribulação, na perseguição, sabe, na angústia, na escassez. Mas é justamente aí, amados, a oportunidade da gente desenvolver essa importante virtude chamada paciência da esperança, né? Aliás, as duas terminam sendo praticamente sinônimas, né? Sinônimas, já que ter paciência é perseverar, é esperar. E ter esperança é esperar. Então, que tenhamos essa virtude em nossas vidas e não nos iludamos, né? Cristão é com cruz, cristão é com perseguição. Você estava tranquilo ali, entrou para a igreja, foi só entrar para a igreja, a tua casa se levantou contra você, tua família se levantou contra você, teu colega se levantou contra você, teu vizinho se levantou contra você. Amados, olha, aquele colega de serviço começou a te perseguir para tu perder o emprego. Fique tranquilo, fique tranquilo em Cristo, né? Porque humanamente a gente não fica tranquilo. Ninguém consegue ficar tranquilo numa condição dessa. Mas em Cristo a gente consegue. Fique tranquilo porque isso aí, como diz o outro, faz parte, né? Faz parte da tua caminhada com Jesus. Haverá, sim, perseguição. Haverá muita a questão da injustiça contra você, tudo. Mas persevere porque o próprio Jesus falou que aquele que perseverar até o fim será salvo. A conclusão, meus amados, é que a igreja, né, local aqui, já que Paulo falava aos Tessalonicenses, a igreja local, ela é um lugar, né, onde nós podemos ali exercitar o nosso amor, botar em prática aquilo que nós aprendemos, né, e por isso, de maneira alguma, vamos fugir de nos congregarmos, né, de fugir da congregação, de maneira alguma. Por quê? Porque a igreja local é a forma visível do corpo de Cristo. E por isso mesmo nós devemos amar essa igreja que congregamos, apoiarmos os nossos líderes, né? Ajudarmos os nossos líderes, falarmos palavras de consolação, palavras de apoio, palavras ali para levantar, para encorajar essas pessoas a permanecerem, né? E seguirmos juntos nesse caminho, até o dia, amados, em que receberemos do próprio Deus a nossa recompensa, como está lá em 1 Coríntios 15, no versículo 58. Para finalizar aqui, eu vou ver se eu consigo aqui mostrar para os irmãos, deixa eu ver se eu consigo aqui rapidamente, porque eu recebi um versículo bíblico hoje e eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui muito rapidamente o meu WhatsApp aqui e vou ver o que eu recebi aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, porque eu sinto que eu devo passar para os irmãos essa palavra que chegou para mim hoje aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, é o meu filho Léo, mas aí não vai dar aqui, deixa só um momentinho. Bom, meus amados, achei essa passagem que vocês estão vendo aí, Jó, capítulo 22, versículo 28, que diz assim: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme,
e a luz brilhará em teus caminhos. Então, fica aqui essa palavra para você que está começando, que está com um empreendimento. Quem sabe você começou a estudar para uma prova, para o Enem. Às vezes, algum empreendimento que você começou. Então, que você permaneça, que você fique realmente com determinação nesse objetivo e permaneça firme, né? E a Bíblia diz que a luz brilhará em seus caminhos, ou seja, você vai atingir o seu objetivo. Tão somente não desista, permaneça, não permita que ninguém venha dizer que você não consegue, desenvolva aí o seu amor próprio, não se auto-apiede, aquela coisa toda, mas permaneça firme e determinado, porque a luz de Deus brilhará assim no seu caminho, em nome de Jesus. Obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor grandiosamente cuide de você, da sua casa, dos seus familiares e te dê vitória em nome de Jesus.